E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos fazer uma rápida revisão do estudo de um corpo condutor na presença de um campo elétrico externo aplicado. No próximo vídeo nós vamos iniciar o estudo dos dielétricos, materiais isolantes, também na presença de um campo elétrico externo aplicado. Desta forma você poderá comparar os dois comportamentos. Observe a figura ilustrada no quadro. Ali nós temos um corpo condutor de forma qualquer. Se nós aplicarmos nessa região do espaço um campo elétrico, digamos na horizontal e para a direita, nós vamos observar, após um curto intervalo de tempo, a polarização do corpo condutor. Os elétrons de condução, também chamados de elétrons livres, vão se movimentar na mesma direção, porém em sentido oposto ao campo elétrico externo aplicado. Consequentemente, o lado esquerdo do corpo condutor ficará carregado negativamente. O lado direito, devido à falta de elétrons, ficará carregado positivamente. Portanto, na presença de um campo externo aplicado, o corpo condutor vai permanecer polarizado. Nós não podemos nos esquecer aqui da situação de equilíbrio eletrostático, situação na qual as cargas elétricas permanecem em repouso na superfície externa do corpo condutor. Nesta situação, o campo elétrico interno tem intensidade nula. Observe a figura. Nós podemos materializar a existência do campo elétrico externo aplicado por meio de um bastão de vidro carregado positivamente, como eu ilustro na figura central. Ao aproximarmos o bastão carregado de um corpo condutor, maciço ou oco, nós vamos polarizá-lo conforme vimos anteriormente. Os elétrons de condução vão se aproximar do bastão de vidro carregado positivamente, pois cargas de sinais diferentes se atraem. Consequentemente, o lado direito, devido à falta de elétrons, mais uma vez, ficará carregada positivamente. Muito bem, e na situação de equilíbrio eletrostático, situação na qual as cargas elétricas permanecem em repouso na superfície externa do corpo condutor, o campo elétrico interno possui intensidade nula. Observe a figura. Nós podemos visualizar o campo eletrostático na figura central, lembrando que cargas elétricas positivas geram linhas de força ou linhas de campo elétrico de afastamento e cargas elétricas negativas geram linhas de força ou linhas de campo elétrico de aproximação. Consequentemente, o campo eletrostático na figura central terá aproximadamente esse aspecto. Então, observe as linhas de força sendo linhas de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Muito bem? Então, observe o comportamento do campo eletrostático nesta situação. Muito bem. Para finalizarmos esta rápida revisão, vamos considerar um exemplo final. Imagine uma esfera condutora oca. A cavidade possui qualquer formato em seu interior. Nós vamos colocar no interior da cavidade uma carga pontual positiva, mais Qzinho, e a partir daí vamos observar o que acontece. Muito bem? Vamos começar utilizando e recordando a lei de Gauss. Nós vimos anteriormente que o fluxo do vetor campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana dividida por ε0. Vamos construir na figura uma superfície gaussiana fechada S que envolve a cavidade
passando pelo interior do corpo condutor, de nossa esfera condutora. Nós sabemos que, na situação de equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno possui intensidade nula. Consequentemente, o fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana fechada vale zero. Se o lado esquerdo da igualdade vale zero, eu posso afirmar que a carga envolvida por essa superfície gaussiana fechada também vale zero. Consequentemente, a superfície interna da cavidade ficará carregada negativamente com uma quantidade de carga elétrica igual a menos Qzinho, pois a carga envolvida por essa superfície gaussiana fechada vale zero. Observe que a soma mais Qzinho com menos Qzinho resulta em zero. Agora, se os elétrons migraram para a superfície interna da cavidade por indução eletrostática, a superfície externa, devido à falta de elétrons, fica carregada positivamente. E como o campo elétrico interno à esfera condutora possui intensidade nula, as cargas positivas na superfície externa se distribuem uniformemente. Observe a figura. E a partir daí, nós podemos retomar que as linhas de força ou linhas de campo elétrico são normais à superfície externa no ponto considerado. Observe o desenho de algumas dessas linhas de força ou linhas de campo elétrico, normais à superfície externa no ponto considerado, de forma que a intensidade do campo elétrico na direção tangente à superfície vale zero. Observe mais uma vez os resultados obtidos. No interior da cavidade, nós podemos representar o campo elétrico da seguinte forma: as linhas são de afastamento para a carga positiva e de aproximação para as cargas negativas, conforme vimos anteriormente. Aqui eu represento as linhas de força no interior da cavidade. Na superfície externa, não podemos nos esquecer que, se a carga elétrica na superfície interna é igual a menos Qzinho, na superfície externa de nossa esfera condutora oca, a carga total vale exatamente mais Qzinho. Com isso, eu encerro essa rápida revisão. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!